Olá, pessoal! Olá, vocês que acompanham as notícias políticas do nosso Tocantins. Chegando aqui no YouTube com a nossa segunda edição do Tô em Pauta, aqui ao lado dos meus abrigos. Kleber Toledo, chega pra cá. E aí, Maju, Edson. Edson, meu filho. E aí? Nós estamos aqui mais uma vez trazendo esse produto que sempre o Tocantins precisou e nós três estamos trazendo. Kleber e você, Maju, é um prazer estar junto com vocês nessa caminhada de informar bem a população tocantinense. E eu queria começar falando sobre isso, né? Agradecer muitos feedbacks, né, Kleber e Edson, que a gente recebeu, muitas mensagens. Agradecer a vocês que gostaram do formato. A gente está ampliando aí, reajustando, para melhorar cada vez mais para vocês aí. Foram muitos feedbacks, né, Edson? Foi muito importante por causa que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. As pessoas foram muitas ligações, muitos parabéns. E algumas sugestões que vai começar daqui, primeiro, sobre os bastidores, né, Cleber? Tudo bem, é isso aí. Exatamente. A ideia nossa é falar bastante dos bastidores, vai ser, acredito, que a característica desse programa. Certo, muito bem. Então, bora começar sem delongas. Vamos lá, vamos começar, gente. O personagem da semana, Eli Borges, né? Eli Borges, que está aí como pré-candidato ao Senado. Essa semana ele fez questão de soltar vídeo com o presidente nacional do Republicanos, lá, Marcos Pereira, dizendo que ele é pré-candidato pelo partido, né? Também soltou aí uma série de vídeos na rede dele dizendo que é pré-candidato sim, falando em fake news, falando em não sei o quê, mas o fato é que o governador Wanderlei Barbosa, essa semana aí, reafirmou seu apoio para o senador Eduardo Gomes, que soltou vídeos nas suas redes sociais e do governador falando dele, da amizade dos dois, e Carlos Gaguin também faturou, hein, Cleves? Esse apoio do governador. Tem um vídeo aí circulando que o Gaguin postou, em que o governador disse sim, que claro que apoia o Gaguin. Que análise você faz disso? Exatamente. Eu conversei com bastante gente do grupo do Palácio e a leitura foi única. O governador apostou na competitividade. O que eles dizem? Olha, nós vamos ter uma eleição para senador muito difícil, deve ser uma eleição extremamente difícil, e você tem, de um lado, um candidato já muito consolidado, que é o Eduardo Gomes, do PL, do outro você tem, que nós vamos falar daqui a pouco também, o Alexandre Guimarães, que vem se destacando, vem mostrando crescimento, e também você tem o Irajá, com apoio forte do presidente Lula, e milhões de reais colocados nos municípios, então tem uma força eleitoral que não pode ignorar. E aí que acontece? O governador precisava fazer uma escolha. Desde o início, o grupo entendia que não podia ter mais de 2 senadores, que ia prejudicar os candidatos do grupo. E foi nesse sentido, apostando na competitividade, que eles dizem que o governador, então, tomou essa definição. Fica com o Gomes, fica com o Gaguin, e o Eli, eu vejo algum comentário do pessoal dele nas redes sociais, que ele pode insistir numa candidatura, né? Pode ser que ocorra, mas agora totalmente esvaziada, porque quem foi o padrinho dessa proposta, desse empreendimento dele, foi o próprio governador, e o governador gravou um vídeo dizendo, ó, meu candidato é o Gaguin. Edson, como é que você vê a condição do Eli Borges hoje, tendo essa pré-candidatura ao Senado? Olha, o Eli, ele sempre concentrou as suas ações a um grupo muito pequeno de religiosos. E o Eli, ele não tem grupo político, e ele não conseguiu convencer o governador que ele seria o melhor que o Gaguin. Primeiro, o Gaguin vem com um trabalho muito bem feito há muito tempo. E a candidatura do Gaguin, ela completa com a candidatura do Eduardo Gomes. E, nesse sentido, o Gaguin tem mais apoio, tem mais prefeito, tem mais vereador, tem mais liderança e tem um grupo político que o Eli não tem. Então, eu acredito que o Eli Borges, infelizmente, chegou no fim. E essa é uma outra questão, Edson, que você está colocando muito bem, que eu ouvi também do grupo do Palácio. Quer dizer, é uma candidatura colocada, uma pré-candidatura colocada aos 49 do segundo tempo, foi a expressão que eu ouvi, né? Porque, como o Edson disse, vem o Gomes e o Irajá naturalmente.
O próprio Alexandre Guimarães também já faz bem mais de um ano que está nessa campanha. E o Eli entrou agora praticamente na janela partidária, depois da janela partidária, que veio praticamente com essa história, pelo menos do ponto de vista público, dizendo eu sou candidato a senador. Então, ou seja, não deu, como o Edson falou muito bem, não deu para construir uma musculatura, competitividade. E ele é fechado, como o Edson também falou, no nicho, que é o meio evangélico. Então, numa candidatura majoritária para se construir agora, do dia para a noite, fica muito mais difícil. Então, esses foram... E aí até a pessoa brincou, uma das fontes importantes que eu conversei, e falou assim, olha, agora é a hora de separar os homens dos meninos. Então, assim, ou seja, ninguém está entrando nesse jogo por brincadeira. No caso do Eli Borges, que é essa pré-candidatura segmentada dele, todos os mandatos que ele teve são fruto dessa segmentação, né? O Gaguinho, ele deu uma intensificada nas últimas semanas, é visível, não só pelo apoio público do governador, mas também recebeu, né, Kleber, a confirmação de vários prefeitos na última semana, né? O Gaguinho tem intensificado, também tem estado com outros segmentos, então assim, a gente tem notado uma reação pública, Kleber, da pré-candidatura do Gaguinho. Sem dúvida, o Gaguinho tem me dito, inclusive me repetiu ontem, que ele quer chegar ao auge da campanha com algo entre 90 e 100 prefeitos com ele. Com certeza o Gaguinho tem mais de 50, perto de 60, com certeza são prefeitos fiéis demais a ele. Eu sempre digo isso. E ele tem crescido. Essa semana ele anunciou, por exemplo, o prefeito de Combinado, Dione do Pastel, que é do Republicanos, e a prefeita de Alvorada, Tainara Mello, que é do União Brasil. E falou para mim que tem vários outros prefeitos que vão ser anunciados aí nas próximas semanas. Então, ou seja, é uma candidatura de musculatura. Se vai ganhar ou não vai ganhar, não sei, ninguém sabe, né? Mas é competitiva. E não dá para agora, nesse momento, numa disputa tão forte, é isso que eu escutei muito da base, eu concordo, você assim, criar uma candidatura do nada para atrapalhar os outros que já estão aí na estrada há muito tempo, correndo atrás de criar essa condição de disputar de igual para igual as eleições deste ano. No caso do Gaguinho também aí, tem outra questão. Eu tenho bastidores, Kleber, de que o Gaguinho está estudando bem, viu, Edson? Essa questão dos suplentes. Ele vê essa indicação dos 2 suplentes deles como um ativo que, de fato, possa beneficiar esse crescimento da pré-candidatura dele. Então, assim, alguns nomes estão sendo ventilados aí, mas eu sei que ele deve surpreender com esses suplentes dele aí, viu, Edson? O Gaguinho, a gente tem que pôr ele na balança positivamente, por causa que o Gaguinho tem entregas feitas ao Estado e a Palmas, como vereador, presidente da Câmara, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa e governador que ele foi, entendeu? Então é uma pessoa que tem muitas entregas como deputado federal. Gaguinho tem o que mostrar, o diferente do pastor Eli. O pastor Eli, ele exerceu esses mandatos de vereador, deputado, mas muito regado a um pequeno grupo. E ele vai disputar uma eleição majoritária, que é muito difícil para a pessoa, ela tem que ver um todo. E o Gaguinho sabe ver o todo. É isso. E a impressão que dá também, e eu falei isso desde o início, eu sei que o pessoal do Eli não gosta que fala, mas é uma leitura que eu faço também, que o Eli ele resolveu cair para cima. Porque a impressão que dá que ele sentia que não haveria condição de ser reeleito deputado federal. O grupo dele evangélico já está bem dividido. O próprio Felipe Martins terá também as suas dificuldades, apesar que eu acredito que o Felipe Martins tem muito mais condições do que o próprio Eli de chegar à reeleição e resolveu cair para cima. Vai para o Senado, mas eu não perdi para federal, eu perdi porque eu tentei ser senador. É mais ou menos essa ideia. O Eli tem obras, tem recursos distribuídos pelos municípios, o problema é que ele sempre falou para dentro, ou seja, sempre falou para o seu nicho. Ele nunca falou para fora, nunca preocupou em construir uma imagem para fora do seu nicho. E ele tem, lógico, todo o direito democrático de falar só para evangélicos, mas na hora que você vai para uma candidatura majoritária, tem dificuldades, como ele teve, por exemplo, a prefeito de Palmas em 2020. Né? Ele foi até bem, ficou em 3º lugar e tal, mas não tinha condições de vencer. Na época eu falava assim, olha, vai ter pesquisa, as pesquisas estão tudo fraudadas com ele. Eu falei, não tem condições, porque ele é muito estigmatizado. E isso para um político que tenta buscar um cargo majoritário é muito difícil. Muito difícil mesmo. E tem outra coisa, Kleber, eu acredito que ele não vai manter a candidatura. Primeiro, a sombra dele, o palanque dele, a musculatura que ele tinha do lado dele, era o governador que não está mais. E o partido republicano ele não vai ficar chutando.
Ele não vai para a convenção como candidato republicano. E tem que então, dizer, né, a Edson? candidatura dele, eu acho que ela naufragou. E que nós temos que lembrar que não é só o governador. Na verdade, é o presidente do Republicanos do Tocantins, que é o partido do Eli. Ou seja, é o presidente do partido dizendo o seguinte, olha, meus candidatos serão Eduardo Gomes e Carlos Gaguin. Se o seu presidente de partido está dizendo isso, esvaziou completamente o seu projeto de disputar a eleição. Naufragou. Continuando aqui no nosso Tô em Pauta, vamos falar outro assunto aí dessa semana, os federais. A gente falou no primeiro episódio, né, sobre os federais se movimentando. E essa semana quem esteve no centro aí dos bastidores foi Alfredo Júnior, pré-candidato pelo Republicanos, aquele pré-candidato que ainda está mostrando a que veio. Muita gente ainda não conhece o Alfredo Júnior, né? Ele é um empresário que assim está entrando pela primeira vez na política agora e tal. E aí teve os bastidores aí que ele teria essa semana aí, né, Kleber, sido chamado para conversar, estava demonstrando estar um pouco distante da base do governo. Aí teve café da manhã essa semana, ele recebeu lá o Gaguinho, o Eduardo Gomes e a Dorinha na casa dele, o café. O que vocês acham disso? Eu apurei com o pessoal ligado ao Alfredo Júnior que ele foi chamado para 2 reuniões. Uma foi com o governador Wanderlei Barbosa e outra é essa, que tornou pública, né, que foi com a Dorinha, o Gaguinho e o Gomes. E o que eles me contam é que houve uma reclamação de que o Alfredo Júnior não está dobrando com os deputados estaduais da base do governo. Ele tá dobrando, por exemplo, com o Jorge Frederico, com o Doutor Danilo em Paraíso. Doutor Danilo em Paraíso, lá em Gurupi com Gutierrez Torquato. Então, ou seja, são nomes da oposição ao Palácio Araguaia. Sim. E essa seria a reclamação. Mas o que eles me dizem que o Alfredo Júnior respondeu? Falou assim, olha, eu procurei todos, e ele falou assim, não é figura de linguagem não, ele falou para todos eles, falou, eu procurei os 24 deputados estaduais e não consegui quem dobrasse comigo. Quem eu consegui foram esses. Então, ou seja, o que ele está dizendo, o problema não fui eu, o problema foram os próprios deputados que não quiseram dobrar comigo. Agora, assim, houve então essa pressão em relação a isso, mas diz que não muda, até porque não tem condições de mudar nesse momento. Quem que ele vai encontrar para dobrar agora da base do governo nessa altura do campeonato? Já foram feitos compromissos também de dobradinha. E outra coisa, o Alfredo Júnior chegou simplesmente com sua máscara de sobrevivência política, sem compromisso com o partido, sem compromisso com a Dorinha, com o Eduardo, com tudo, e chegou como um paraquedista, mas eu vou escolher esse aqui, na verdade é esse. Ele não é conhecido, ele não é daqui, ele pode até mudar para cá, mas não tem convivência política aqui, tem mais lá fora do Manel. Então ele veio com a sua máscara e escolheu o que ele queria. Os pessoas não aceitaram, não quiseram no primeiro momento aceitar uma dobradinha com ele, porque não era conhecido. Ele era um floraceiro da área política. E podia até ser empresário no Tocantins, mas convivência política no Tocantins é zero. Tanto então, que nós estamos há décadas no jornalismo aqui no estado e nós estamos ouvindo falar de Alfredo Júnior agora, né, de um ano, um ano e meio. Paraquedista, não um tem ano e meio. Assim, paraquedista político. Nada contra os paraquedista político. Você não pode deixar tirar dele. Gente do grupo dele diz que faz 9 anos que ele está morando no estado, investindo no estado. Mas, assim, não se ouve se ouve nada de movimentação dele, não se vê nada de movimentação dele. O que nós vimos foi nos últimos tempos, conquistando apoio em câmaras municipais, de Araguaína, Gurupi, em todo lugar, conquistando apoio, né? Agora, isso que o está dizendo, quer dizer, a convivência mesmo, assim, com a sociedade, basicamente, é via empresarial, política zero. E ele começou há cerca de mais ou menos um ano. Ele tem uma equipe política que está rodando os municípios, construiu base, eu vi até o outdoor dele no Natal, o outdoor dele com o vereador e tal. Então ele começou primeiro já com esses contatos com essas bases nos municípios, mas a opinião pública ainda aguarda mais detalhes para saber de fato o que ele defende para a política do Tocantins. O que o Alfredo Júnior quer para o Tocantins, o que ele pode fazer para o Tocantins. Eu repito o que eu já disse e nada contra. Eu acho que quase todos nós somos de fora, né? Então, assim, você vem para construir uma história com o Estado que quer construir, ok. Mas eu repito então, assim, não tem nada pessoal, não é nada de discriminação, nada nesse sentido. Se ele tem um projeto para o Estado e tem apoio, ok. Agora, o fato ele não tem convivência com o Estado. Isso é fato. E outra, eu repito o que eu já disse. Se o Alfredo Júnior entrar aqui agora na sala, eu não sei quem é ele. E eu estou cobrindo política nesse Estado já vai para bem mais de 20 anos.
E eu não sei vocês. Eu, por exemplo, se ele aparecer aqui, eu não sei quem é ele. Eu já tomei café com ele uma vez. Eu já o entrevistei uma vez e ele estava falando sobre isso, que queria mostrar mais a história dele e tal, e a população espera. E agora é a hora, né? Agora está na hora da eleição, o pessoal precisa realmente saber, conhecer mais dele, entender. Essas bases que ele tem nos municípios aí não podem ser todas só provenientes dos deputados já de mandato, tem que ter uma identificação também, né? Não é só puramente, puro sangue ali a chapa. E é isso, o Alfredo Júnior, então, ontem, ele tem uma proximidade muito grande, né, com alguns políticos, tipo o Eduardo Gomes, né, Gaguinho, agora com esse café da manhã parece que selou uma reaproximação com a Dorinha, porque no evento de Araguaína ele não estava, não. No evento de Araguaína. E o Alfredo está com a base montada lá em Araguaína. Agora, ele até por ter esse perfil, Maju e Edson, ele tinha que aparecer mais, por exemplo, na imprensa do Estado. Né? Quem que é ele? Né? Se apresentar, quem que é ele? Que projeto dele se apresentar? Não simplesmente ir lá numa sala fechada e firmar um acordo com vereadores e os vereadores capitalizar voto para ele. Eu acho que tinha que ver assim, como eu disse, nada contra o fato dele ser de fora. Eu preciso ter um compromisso o que eu tenho é que ele tem que vir assim, porque me parece assim, que, não estou falando que isso acontece, mas a impressão que acaba gerando na sociedade é o que esse cara está querendo fazendo campanha escondida da sociedade? Né? Então, assim, a gente não quer isso, a gente quer, inclusive o espaço está aberto, garanto que o meu site de vocês está aberto, com certeza. Vem, mostra quem você é, a movimentação, manda release, informa a imprensa para a gente mostrar para a sociedade, dar transparência a essa candidatura. Isso que é fundamental, para não parecer algo obscuro, algo que está correndo como fogo de monturo para surpreender de forma negativa a sociedade lá na frente. E não estou dizendo que é isso que está sendo feito, mas estou dizendo que pode ser que é essa impressão que está passando na sociedade. É isso. E volto a repetir o que eu falei no episódio 1. Com letras garrafais, como eu disse. É preciso pautar a opinião pública. Não adianta só você ter rede social e achar que só a sua bolha vai ficar consumindo seu conteúdo. Então, vale para o Alfredo Júnior, mas para vários outros que às vezes acham que só fazer 1000 vídeos na rede social resolve. A opinião pública que precisa saber quem é você, o que você defende, acompanhar a sua agenda, acompanhar o seu perfil. Isso só é feito, não é só na rede social, é feito pautando a opinião pública e através também da imprensa. E vamos querer saber quem está por trás de Alfredo Júnior e de onde é que o Alfredo Júnior vem e qual é o passado do Alfredo Júnior. Tocantins precisa saber. E só através da imprensa eu vou saber quem é o Alfredo Júnior. Muito bem, é isso. Continuando aqui o nosso Tô em Pauta, gente, agora um assunto que esse eu queria falar, Kleber. O Laurez Moreira, pré-candidato ao governo aí do PSD, rodou essa semana, continua andando com o Mourão e agora com o pré-candidato a vice, Silva Neto, né? O Laurez está apostando agora numa tentativa aí, Kleber, de ser mais dinâmico, postou um vídeo tocando ontem na pegada mais dinâmica, tocando lá, e andou na região do Bico, esteve com algumas pessoas da base petista lá, né, conversou e tal. E Irajá ainda não apareceu. Irajá continua fazendo as movimentações dele isolado, ou seja, esse isolamento, né, essa divisão no PSD há poucos dias antes da convenção continua evidente. E será que Irajá vai na convenção? E se for, qual vai ser o clima? O que vocês estão vendo sobre isso? Eu vejo da seguinte forma. O Irajá não mistura com o Laurez, mas eu acredito ainda que entre eles poderá haver um entendimento. Do contrário, vai naufragar todos juntos. Por causa que não tem como o Irajá e o Laurez e o Paulo Mourão caminharem numa campanha, no mesmo grupo, no mesmo partido, divididos. Vão se enfraquecer. Então, ainda há esse espaço de tempo para que eles tenham um entendimento. Porque na outra ponta tem uma pessoa muito forte, muito articulada, que é a senadora Cátia Abreu, que está aqui para coordenar a campanha do Lula. Mas ficará difícil ela ter um palanque, ela ter uma linha de trabalho para o Lula sem poder encaixar nesse trabalho o palanque que o Lula vai subir, que é com o candidato à reeleição, o Irajá e o Paulo Mourão. Então, se não houver um entendimento, eu acho que a culpa eles mesmos vão construir, o desastre deles é o naufrágio deles. Tempo ainda tem, né, Kleber, para construir isso. Exatamente. E está esgotando. Porque ainda tem tempo, a convenção deles é na quarta-feira, é isso? Dia 4, na terça. Da terça-feira.
Então, assim, está esgotando. E o que vem de bastidor, pessoal, é o seguinte, que o Irajá tem pesquisas na mão e tem consultoria de gente muito qualificada que mostra que a pré-candidatura a senador do Paulo Mourão o inviabiliza, ou seja, inviabiliza a reeleição dele. Então, é a leitura que faz. Inclusive, isso foi verbalizado pelo próprio presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, naquela entrevista para a nossa amiga Márcia Alves, do Folha do Girassol. O Kassab disse claramente, olha, o Irajá entende que que a candidatura do PT inviabiliza ele para a reeleição dele. Então, essa é a leitura, eles têm pesquisas em relação a isso, e aquilo que o Edson falou é a grande verdade. Assim, ou eles buscam esse entendimento, ou vão naufragar todos juntos. Ou seja, naufraga o próprio Irajá com o Paulo Mourão e o próprio Laurez também é tragado por essa questão. E lógico que o presidente Lula corre à parte, ele não depende disso, ele tem uma vida própria. Inclusive, vamos dizer, né, que está muito fortalecida essa articulação do Lula agora com a Cátia. Eu nunca vi algo... Nunca houve no Tocantins na história. Nunca vi algo nesse sentido. Quer dizer, a Cátia está conversando com todos os segmentos, chamando todo mundo. Quer dizer, o Lula sem nada, nenhuma estrutura, nenhuma organização, e ele ganhou a eleição no Estado. Eu quero ver agora com a Cátia, com essa dinamismo dela e todo dia recebendo gente e conversando com grupos diferentes. Esse dia, até indígenas, grupos indígenas recebendo. Nunca acontece, nunca foram valorizados. Então, exatamente. Então, assim, eu acho que essa candidatura do Lula vem forte a despeito disso. Agora, aquilo que a Maju falou, que eu acho que é o grande mistério desse momento, né? O Irajá vai estar na convenção? A Cátia vai na convenção do Laurez? A Cátia vai na convenção, vai discursar na convenção. Essa é a grande... Inclusive, os críticos falam que a candidatura do Paulo Mourão é a candidatura criolina, para botar gosto ruim. E não ganha a eleição, mas bota ruim na eleição do Irajá. Vamos falando sobre Irajá, Laurez e Palanque do Lula. Primeiro, na minha visão, tem que correr até terça-feira para conseguir ver se ajusta os ponteiros. A Cátia, com esse movimento de varrer para dentro de articulação que ela tem feito, ela está dando o tom de que é possível sentar, botar os pingos nos is. Laurez e Irajá, de fato, vão ter que ver como é que vão pesar essa balança aí. E, assim, esse trio, né, que é o Laurez com o vice e o Paulo Mourão, que estão andando aí no bico, eles estão bem afinados. Dá para perceber. Então, assim, tem que ver que, além deles, há um palanque também do Lula. Como você falou, que não depende só desse palanque do Laurez, mas essa harmonia, se ela for construída, ela vai favorecer muito. Vai dar um plus nas articulações que a Cátia já tem feito aí. E tem sido muito elogiada. A Cátia, ela está chamando estaduais, federais, reuniu todos os dirigentes de órgãos federais no Tocantins, e a Cátia tem dado, está com dado na mão. Eu fiquei sabendo informação de bastidor que a Cátia mandou levantar e pediu para levantar aí todos os principais números da gestão do Lula, não só de agora, mas das outras gestões também, dado por dado, setor por setor, e segundo eu apurei aí, a campanha vai ser bem dinâmica, né, Cláudio? Parece que vem uma caravana aí. Você tem noção, são mais ou menos 347 mil famílias que vivem beneficiadas pela sua sobrevivência dos programas sociais do Lula. Sem contar com a lavoura familiar e as habitações também. Então, a Cátia tem o que mostrar do Lula. Inclusive, o que chega para a gente é que a Cátia ficou impressionada, porque ela não esperava tanta obra do Lula, não só na questão social, mas obras também físicas. Né? Uma delas é unidades habitacionais. Por exemplo, 4 anos Bolsonaro, nós não tivemos uma casa aqui para o Tocantins. E voltou, né? Agora voltou com o programa Minha Casa Minha Vida, etc. e tal. Agora, o que é importante também fazer uma reflexão, que esse pessoal faça uma reflexão, primeiro, que essa tem que ser uma decisão pragmática, não é questão de vontade pessoal, de coração, não é pragmatismo. O que é importante para dar mais competitividade? É que nós acabamos de falar agora da decisão do governador. O governador olhou para o cenário e falou assim, não, eu preciso pensar competitividade dos meus senadores. Então, apoio o Gomes, apoio o Gaguinho, tchau, Eli. É isso, pragmaticamente. Então, dessa mesma forma, tem que sentar lá o PT com o Laurez e com o Irajá e falar o seguinte, olha, pragmaticamente, o que nós precisamos fazer para ter maior competitividade?
Ah, mas eu quero ser senador. Não, não é questão de querer, meu irmão. É o que é possível. Não adianta fazer sonho. Olha, porque eu sonho, porque a população... Não, o que é pragmaticamente? É isso que precisa ver. Porque senão eles vão perder, Maju, uma grande oportunidade, que é o que eu tenho falado há muito tempo, nós nunca tivemos um político de um porte assim, e com a competitividade, com a história que tem, por exemplo, o Laurence, para canalizar essa força do Lula para si. Se eles entram nessa campanha, um dando soco no outro, do jeito que nós estamos vendo, um corre para cá, outro corre para lá, eles vão perder essa oportunidade de ter, inclusive, como nós falamos agora, que vai ser muito mais forte com essa organização da ex-senadora Cátia Abreu. Então, eles têm condições de capitalizar muito essa força do Lula. Agora, precisa integrar. Eles estarem em harmonia, junto com a senadora Cátia Abreu, junto com o presidente Lula, para que isso aconteça. Se não for assim, não vão canalizar, eu concordo com o Edson, vão naufragar. Tem que fazer um apelo aí para o bom senso e para a experiência. Quantos anos de mandato Laurence tem? Paulo Mourão tem muitos anos de mandato, Irajá, federal, agora senador, tem a Cátia aí no meio, tem que juntar essas experiências, entendeu? Não tem ninguém iniciante aí, todo mundo sabe fazer política, cada um já ocupou seus mandatos e tem gente ocupando mandato, tem que realmente fazer um grande apelo aí pro bom senso, pro pragmatismo, concordo com você, Kleber, e chegar na convenção aí, ou vai chegar com as arestas aparadas, ou vai chegar dividido, cada um. Se chegar, não sei nem se a Cátia vai, se o Irajá vai. Eu não vou naufragar. Eu vou naufragar e o Lula vai ter um palanque de queira ou não queira, a Cátia vai coordenar uma frente de apoio aqui, mas o Laurence e o Paulo Mourão vão ser sepultados politicamente, porque se perder mais um, o Paulo pode tirar a cavalo da chuva, que não tem mais para ele, não. É isso. Continuando nosso roteiro, nossa pauta aqui no Tô em Pauta, gente, essa semana a movimentação para a disputa ao Senado, ela intensificou, a gente falou aqui do Gaguinho, do Eli, mas tem alguém que vem aí também chamando a atenção na movimentação, que é Alexandre Guimarães, que está como candidato único e irá para a convenção, segundo informações de bastidores, como único, vai ser o único que estará na chapa do Vicentinho. Como é que vocês têm visto essa movimentação, Edson? Eu vejo da seguinte forma, o Alexandre Guimarães, ele não terceiriza a campanha dele, ele mesmo faz a campanha dele, ele tem uma capacidade de interagir com as pessoas, de comunicar com as pessoas. E essa formatação da chapa do PSDB com o MDB, tendo o Vicentinho e o Amélio e eles se encontraram, eles se compactuaram de uma forma que traz positivamente para a sociedade uma segurança. E o Alexandre, ele realmente cresceu, está crescendo, ele é muito simpático, ele é um cara muito simpático, comunicador, e estão no momento que entraram na graça do povo. E não adianta que os três estão reunindo multidão mesmo, estão levando. Isso não adianta tirar deles, estão. Então, a candidatura do Alexandre é competitiva. Agora, após as convenções, nós vamos saber como que vai ser o desempenho, como que vai ser o segmento deles. Por enquanto, ele está indo muito bem. Está fazendo o dever de casa além do prometido. E os apoios continuam. O Guimarães anunciou que recebeu, Kleber, essa semana, o apoio do prefeito, da vice, dos 8 vereadores de Santa Maria do Tocantins, por exemplo. Então, assim, dá para ver que não é só no campo político, que no campo de angariar apoios ali também a disputa está frenética, né, Kleber? Com certeza. Como eu falei essa semana, assim, ele surgiu meteoricamente. Eu lembro na campanha de 2022, eu fiz um levantamento com várias fontes, vários articuladores, para colocar os principais nomes que poderiam chegar à Câmara Federal. E todos citaram Alexandre Guimarães. Eu falei, quem é Alexandre Guimarães? Não estou sabendo, não. Não, é um rapaz lá que chegou, está lá no Bico do Papagaio, faz na região norte e tal. E realmente eu liguei umas fontes no Bico e tal, falei, rapaz, o cara aqui tá muito forte, e aí eu fiz uma nota e realmente acabou confirmando. E depois disso ele vem e assim, se espalhando os tentáculos, fazendo uma capilaridade muito grande pelo estado, construindo núcleos em todos os lugares, e isso que o Edson falou, muita energia, dinamismo, carisma, chega pessoalmente, e foi por isso que foi uma surpresa, muita gente recebeu como surpresa, esse fato de até o Paraná Pesquisa, o Instituto Nacional, já colocar ele em segundo lugar e bem à frente do terceiro colocado.
Então ele, o Gomes, num pelotão isolado lá na frente, muito interessante isso, e vamos ver essa movimentação dele, aquilo que a Maju falou, e agora começa a anunciar muitos apoios de prefeitos, vereadores, e começa a fazer uma interação com a imprensa também, que não tinha, começou a chegar release, começou a chegar foto, ou seja, ele começou a querer mostrar cara para o estado todo, aquilo que nós falamos agora há pouco, que o Alfredo Júnior precisa fazer, e o Alexandre Guimarães começou a fazer com mais força, com mais intensidade agora. Eu acho um nome que pode surpreender. Então, vamos acompanhar o processo aí. Está começando, né? Vamos ver as novidades. Tá começando. Pós-convenção, como é que vai ser o comportamento, né? A gente está falando tudo isso no pré-convenção. E aí você citou algo importante, que volto a falar. Comunicação. As comunicações das campanhas majoritárias, seja governo ou Senado, precisam entender que os veículos não são só depósito de release. Tem que construir relação com o setor da mídia, com o setor da comunicação. Eu mesmo, enquanto Gazeta, Kleber, eu não quero só receber ali o negócio pronto, eu quero saber o contexto do evento, eu quero saber bastidor. Não basta apenas achar que é só colocar lá nas redes ou que vai mandar a goela abaixo. Não, comunicação é relacionamento. Você falou do Guimarães, que ele acordou para isso, outros pré-candidatos também têm acordado para isso. Essa comunicação passa também pela comunicação, pela capacidade de diálogo com a imprensa, com os formadores de opinião, né? E também fazer com que a gente saiba o que está acontecendo no entorno das campanhas, que a gente entenda as movimentações, né? Não é só a gente ficar assistindo, não. A gente quer saber, perceber, até para analisar e entender qual que é o discurso, qual que é a narrativa, de fato, quais são as estratégias que estão sendo usadas. Edson Rodrigues. Eu concordo com você e o Kleber também, que nós temos. O resultado, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, do Eduardo Gomes. Sim. Além das entregas que ele fez para o Estado, para os municípios, ele tem um bom relacionamento, tem um respeito com a mídia, com a comunicação. Ele reúne comunicação na casa dele, vai, visita o veículo aqui. Isso é durante todo o mandato dele. Então, essa facilidade que o Eduardo Gomes tem, com nós da comunicação, com a população, o resultado está sempre destacando em primeiro lugar com uma eleição bem avaliada, um mandato bem avaliado, exatamente por causa da comunicação, do relacionamento. E não misturar comunicação com marketing, né? A gente pode até falar de marketing, assim, a gente tem já um pré-desenho, Kleber, dos marketing das campanhas. Você tem aí o Vicentinho, que está aí com o marqueteiro, que é o Juarez, né? Que está por aqui, fazendo a campanha dele. Aí você tem ali a Dorinha, parece estar com o pessoal de Goiânia, ali, que fez a campanha dela quando ela era candidata a senadora e ganhou a eleição, né? Aí você vê aí o Irajá, parece estar com a Public. O Laurez está com a agência daqui, né? O pessoal ali que faz também algumas campanhas aqui. Mas o marqueteiro dele é do Rio ou de Brasília, né? O marqueteiro pessoal. Até me ligou uma vez. Daqui. A empresa que está executando, sim, mas eu acho, pelo menos, não sei se saiu também, mas o marqueteiro me ligava, conversava, trocava ideia e falava, dava opinião, enfim. Essa questão do marketing é fundamental, né? Mas essa relação com a mídia, que a Maju, porque assim, muitas vezes tem político que acha o seguinte, que as redes sociais substituíram os veículos de comunicação e eles não conseguem entender que, na verdade, é o seguinte, os veículos de comunicação continuam sendo a grande referência de qualidade de informação e, por isso mesmo, são os veículos de comunicação que pautam os debates das redes sociais. Quer dizer, aquilo que as redes sociais estão debatendo é que os veículos de comunicação publicaram. O que eu tenho dito, com o maior valor de face, vamos dizer, dos veículos de comunicação hoje, é justamente promover o debate público. Porque qual que é a diferença? Antigamente você publicava uma informação, a pessoa ia lá no trabalho, no clube, na praça, debater aquilo que escutou, que leu nos jornais impressos. Agora as pessoas debatem isso, discutem isso do mesmo jeito, só que de forma virtual, nas redes sociais. Então pega a matéria do Edson, da Maju, do Kleber, e vai lá para o Instagram, para o Twitter, agora é o X, o Facebook, e discutir se concorda, se não concorda, critica, elogia e tal. Então assim, você desprestigiar ou você relegar, desconhecer esse fato, é você perder um espaço muito importante, privilegiado, de levar o tema que você defende para o debate público de uma forma com credibilidade, com veículos como nós, que trabalhamos muito forte nisso, que são referência para essa questão.
Muito bem. E vamos falar agora um pouquinho antes da gente encerrar, Kleber, sobre as pré-campanhas dos dois principais pré-candidatos, professora Dorinha e Vicentinho Júnior. Essa semana, professora Dorinha participou de um evento ao lado do governador Vanderlei. O governador reuniu ali, após o expediente, o primeiro escalão, o secretariado, todo mundo, ali na Ivonete Buffet, e o governador fez o discurso, né, voltou a dizer que apoia porque ela é a continuidade com avanços e tal, e fizeram aquelas fotos, muita gente e tal. Vicentinho continua rodando, rodou ali no Bico, tem mandado materiais para a imprensa aí sobre algumas propostas, né, de construir hospital lá no Bico e tal. Anunciou o apoio do Aquiles, da Areia lá de Araguatins. Aí tem muita gente que fala assim, o Aquiles já era e tal, mas agora que ele oficializou e tal. Então, assim, as duas campanhas, cada uma nesse processo de reorganização, né, de cada um com as suas estratégias. A Dorinha também fez uma live aí, parece com 100 prefeitos, para mobilizar para a convenção. O Vicentinho também, fiquei sabendo que está numa mobilização para a convenção. Convenções essas que prometem, senhoras e senhores, né? Não quero fazer maldade, não, mas o Aquiles da Areia é muito próximo da senadora Cátia Abreu e do senador Irajá, né? Não quero falar maldade, não. Mas a filha dele é candidata estadual lá no Palácio do Vicentinho. Exatamente. Mas é o seguinte, nessa questão do governo entra em debate o vice, né? Que tá, aquela questão que nós trouxemos semana passada. Você tem dois grupos que eu senti muito claramente. Tem o grupo do entorno do governador e o próprio governador, que me parece que quer o Atos Gomes, que é do Republicanos, pré-candidato a federal para vice, né? O Atos, que é genro do presidente da Câmara de Palmas, o Marilon Barbosa, que é irmão do governador Vanderlei. E você tem um grupo que eu senti próximo da Dorinha, que acha que o melhor nome seria alguém com mais experiência, até olhando para os outros vice. Você tem o Silva Neto, Coronel Silva Neto, respeitadíssimo, um homem que a gente já falou todas as qualificações dele no outro programa. Nós temos o Amélio Caires, de uma experiência enorme como gestor. Então, o que eles têm colocado, algumas pessoas do grupo da Dorinha, que nomes importantes seriam como o Coronel Márcio Barbosa, ex-comandante-geral da Polícia Militar, também pré-candidato a federal do Republicanos, um nome muito respeitado pela tropa, pela sociedade, até para você fazer esse contraponto com o Coronel Silva Neto e com o próprio Amélio Caires. Agora tem o próprio Eli, que se não continuar com a candidatura ao Senado, que é uma grande possibilidade, também seria uma opção para vice. Enfim, então, agora, até o Fábio Vaz, conversando com ele, falou assim para mim essa semana, olha, o Fábio Vaz, o Ricardo Aires e a Jana de sair em defesa do nome do Atos. E falando que o Atos era o melhor nome, levava a juventude, levava o próprio governo. Veio um adendo só para complementar. Na verdade, essa semana iniciou esse movimento pró-Atos, que ele começou com o Ricardo Aires, aí você acabou de falar que você falou com o Vaz e tal. Então, assim, começou o movimento pró-Atos, e aí ontem eu fiz uma entrevista com o Coronel Barbosa e ele disse, sou federal, mas se o governador entender, adorei entender, que o meu nome está à disposição em soma como vice, estou à disposição de ser vice. Peraí. Nesse caso, então o Palácio Araguaia seria uma barriga de aluguel, porque o Vanderlei não indicou ninguém. Mas... Dá licença aí, ele tinha indicado o Eli Borges, ele retirou o Eli Borges, porque ele tirou o apoio da passou por aqui. Será que você não tem direito de indicar o vice? Será que agora esse vice vai ser... Então eu acho que o Vanderlei não pode ser também excluído da chapa majoritária. Mas o Barbosa pode ir para o Republicanos, ele tem até o dia 5 para decidir. Para decidir o partido. Inclusive, o próprio governador, nesse evento que a Maju falou, ele afirmou que o vice vai ser indicado pelo Republicano. Isso já está decidido. Isso tá decidido. E ele disse que qualquer nome terá um peso. Ele falou que tem vários quadros, que todos os quadros vão levar o peso do Republicanos para a campanha da Dorinha. Isso que você está falando, você tem razão. Quer dizer, isso é importante até para essa acomodação. A questão é o perfil, né? E isso que a Maju falou é o correto também. Houve uma intensificação na semana. Nós soltamos o Ricardo Aires, conversei com a Jana, conversei com o Fábio Vaz. O Fábio Vaz, inclusive, até chegou a falar assim, olha, o governador vai para a campanha da Dorinha, mas se tiver o Atos lá, será um motivo mais ainda para ele se dedicar. E ele deu exemplo para mim da mãe dele, que é a vice-prefeita lá da cidade de Palmeirópolis, e ele falou, olha, eu não queria que a minha mãe fosse vice, mas quando a minha mãe foi, não teve jeito, eu pulei para dentro da campanha com mais força, com mais gás. Boa. E ele falou que é mais ou menos isso que deve acontecer com o governador se o Atos for o vice. Então, a Dorinha chega para a campanha. Eu acho um problema que nós tínhamos falado, lembra, semana passada, do senador, me parece estar quase resolvido, né? Porque nós estávamos falando que tinha 5 nomes, agora caíram para
para 4. E outra coisa, falando de senador, vou voltar só aí, a candidatura do professor, do popular professor de Deus, do Ronaldo Dimas, é a candidatura dele próprio, não tem apoio do prefeito de Araguaína, que é o Wagner. Então, a candidatura dele, eu acho que difícil ela ter êxito na chapa do Vanderlei, porque não vai ter sombra. Ele vai ter uma infraestrutura, vai ter um grupo dele. A convenção do Podemos é dia 3, a Renata Abreu vai estar lá, e aí onde você define essa questão da pré-candidatura do Dimas e do Luxemburgo, que são os dois nomes do Podemos, aí para disputa Senado. Mas o Wagner disse que apoia sim. Agora está numa situação estranha, porque o Wagner está com 3 senadores lá, né? O Wagner falou que apoia o Dimas, mas também apoia o Gomes e apoia o Irajá. Né? Numa declaração que ele me deu, a última entrevista, ele falou que apoia Gomes e Irajá. E disse que não, só que disse que não vai atrapalhar o Dimas. Mas ele disse que não vai retirar o voto do Irajá, segundo ele, porque o Irajá ajudou muito a cidade. Que ele me disse. Porque ele chegou a dar uma entrevista. Ele chegou a dar uma entrevista para a imprensa. O Wagner é um cara muito sério, um cara de palavra. Mas, e ele tem gratidão e tem, assim, ele tem compromisso com o Irajá. Mas ele chegou a dar uma entrevista para a imprensa de Araguaína falando dos 3, né? Que os 3. No dia do evento da Dorinha, eu entrevistei lá, uma entrevista bem grande. Ele disse: não, sou Irajá. Ele falou, e não mudo. Ele falou, quando eu fui apoiar o Irajá, o Dimas não era candidato ainda, ele fala claramente, mas não vou atrapalhar o Dimas. O Dimas tem a história dele, o trabalho dele, mas eu já tinha o compromisso firmado. Vamos ver na prática como é que vai ser isso aí, né? Ainda sobre o Atos. Eu falo que tudo vai ser depois das convenções. Isso. Ainda sobre o Atos, para encerrar essa questão do Atos, ainda teve mais um gesto. Essa campanha foi feita essa semana foi cheia de gestos, né? O Aires levantou a semana levantando o nome dele, depois de passar 2 dias no Catuá com o governador. Então aí vieram os outros defendendo o nome. Aí o governador disse que é do Republicanos e que qualquer nome tem peso. Aí o Atos soltou um vídeo na rede dele, onde ele fala do que já fez como secretário e tal. E no final ele encerra assim, e eu tô pronto para qualquer missão. Já deu? Já deu a deixa. E também voltando rapidamente sobre a questão do Eli também, e aproveitando o gancho do Fábio Vaz, o Eli entregou o espólio dele pro Fábio Vaz, né? Porque os evangélicos fizeram a reunião essa semana e junto o Eli participou, o Tiago Borges, que é vereador de Palmas, filho do Eli, participou, o pastor Wellington, que é ligado a eles, também participou, e entregando assim, colocando o Fábio Vaz como o pré-candidato a deputado federal desse segmento evangélico representado pelo Eli Borges até agora. E os presentes lá, os pastores, falaram, olha, nós queremos a continuidade dessa cadeira com os evangélicos. Então, ou seja, o Eli ficou mesmo numa situação complicada, porque agora ele está com esse problema para conseguir a vaga para disputar o Senado e, ao mesmo tempo, já entregou o seu espólio eleitoral, vamos dizer assim, para o Fábio Vaz. Um outro elemento para complementar o que você está falando. Peraí, que tem mais coisa. Ontem, na última quinta, me visitou lá na Gazeta o pré-candidato a federal Henrique Martins, que é filho do pastor lá da Seat Seta, né? Ele foi lá, me fez uma visita, me deu uma entrevista, e ele disse assim, como ele não é mais candidato, eu fui escolhido pela Seat Seta para ser o candidato dele. Então, assim, tem o Fábio Vaz, o Henrique Martins também está lá buscando também essa representação cristã. Mas ali, Maju, existe uma divisão muito grande, sabe? Você tem um grupo, um segmento evangélico da Assembleia que é do Eli e outro segmento dos Martins. E aí eu acho que esse grupo aí, o Henrique Martins, ele vai ficar com esse grupo ligado ali, mas eu acho difícil ele conseguir espaço nesse grupo em que o Eli é muito forte. Ele tem uma penetração muito grande ali. Mas ele usou o nome dele, assim, com a saída do Eli, ele disse, aí abriu o lugar. Então, assim, muita gente de olho na vaga do Eli. Ele tá querendo faturar. No próprio segmento. Já o cara saiu, vou faturar, mas eu acho difícil. Eles são muito disciplinados nesse sentido, né? Então o grupo faz campanha, realmente, eles são muito fiéis ao líder. E no caso, o líder ali, o Eli, se o Eli realmente colocou o Fábio Vaz, eu acho muito difícil entrar outro ali. Mas a análise interessante é que, assim, tem o Fábio Vaz e que tem as outras frentes ali. Sim, o movimento evangélico o próprio Felipe, é diverso. Né? Inclusive assim, no meio evangélico, você tem, por exemplo, o
movimento protestante histórico que não entra nessa conta, por exemplo, que são as igrejas metodista, presbiteriana, batista, anglicana. Eles não se deixam levar por essa disputa política personalista que nós temos, por exemplo, ali de grupo de Eli contra grupo de pastor Amarildo Martins. Eles são grupos muito independentes, inclusive com muita gente de esquerda, inclusive nesses grupos aí. Então, assim, eles não se deixam vender nesse pacote a igreja histórica, a chamada igreja histórica. O fato é, para encerrar essa parte, que os evangélicos estão aí na disputa pelo voto também, querendo manter essas duas cadeiras que eles têm na federal, que é o Felipe Martins e é o Eli Borges. Para estadual tem a Débora Guedes também, que está como estadual dessa vertente aí, né? O Gipão já entrou um pouquinho lá também na CIA de Seta. Então, assim, voto evangélico em disputa, disputado, hein? Inclusive, para colocar, deu confusão, lembra? Em 2022, com a eleição do Gipão, o Gipão foi eleito com muitos votos, foi forte do meio evangélico, e teve aquele e nós continua forte. Teve aquele culto, lembra que o Eli foi gravado, saiu um áudio do Eli, o Eli falando para o pessoal não ia agradecer, não ia parabenizar ele, que ele não queria o parabéns de ninguém, porque não votaram no filho dele, porque o filho dele, Tiago Borges, já foi candidato a estadual e não conseguiu ser eleito, e esse pessoal votou no Gipão. E aí ele ficou muito magoado, falou que não queria nem os parabéns dos irmãos, porque, tipo assim, os irmãos não votaram no filho dele. Deu maior confusão na época isso. É isso. Gente, vamos caminhando para o encerramento. Lembrando que a grande expectativa agora é pelas convenções. Segunda-feira tem do Podemos com a presença da Renata Abreu. Lá a gente vai saber se o Luxemburgo e o Ronaldo Dimas sairão referendados para o Senado. Dorinha deve estar lá, conforme eu já apurei nos bastidores. Aí na terça vem a convenção do Ataídes, que também vai acontecer à tarde. Que chapa é que o Ataídes vai apresentar? Vamos ver vice-senadores. Vamos conhecer só na terça. Na terça também convenção do PT pela manhã. E à tarde a convenção conjunta do PT com a federação. E aí, gente, Kátia vai, Irajá vai aparar as arestas, não vai. Vamos ter que aguardar para saber. E na quarta vem aí as duas grandes convenções, a do Vicentinho Júnior, que vai acontecer lá no ginásio Ailton, no estacionamento, e a da Dorinha na convenção. Os dois estão mobilizando, né? Todo mundo prometendo aí convenções de arrebentar a boca do balão, como dizia na Bahia, Cleber. Sobre o Ataídes, essa semana teve um movimento interessante. Ele chegou a participar da convenção do Democracia Cristã, do DC. E sugeriu ali uma proximidade, mas depois o Alisson Silva, né, que é o presidente, é Alisson Silva ou o Alisson Lima? Alisson Silva, se eu não me engano. O Alisson, que é o presidente do DC, falou, não, olha, não temos nada, conversamos, recebemos, mas não temos nada firmado, não. Então, assim, ele parece que continua tentando buscar um vice para ele ainda. Semana passada houve uma expectativa que ele poderia anunciar, aí não anunciou. Essa semana houve esse flerte, vamos dizer, dele com o DC, e parece que não avançou. Então, realmente, como a Maju falou, a expectativa é ver como que vai ficar essa chapa do Ataídes. E na semana que vem a gente vem, gente, com os detalhes, os principais pontos da convenção, os pontos altos da convenção, os pontos baixos, porque a gente está aqui para isso, para analisar criteriosamente, de forma equilibrada e jornalística, que é o nosso papel aqui. E vamos ver, essas convenções vão trazer um retrato. E aí a gente entra na segunda fase, Edson. Pós-convenções. Pós-convenções, meu filho, treino é treino, acabou, é jogo, é entrar em campo e que vençam os melhores. Após a convenção, nós vamos chegar, vai ser personalizado, por causa que vai ter um registro das candidaturas, eles vão receber recursos oficiais do partido para que eles possam se desenvolver, se desempenhar. E nesse caso aí, vem um horário gratuito de rádio e televisão. Dia 16. A partir de 16, nós vamos começar nós temos mais ou menos a noção da linha política. Nós vamos conhecer os candidatos, suas linhas, suas propostas. Aí o tocantinense vai passar, porque nós temos hoje, Cleber, em Maju, na faixa de 61% que não tem candidato a governador, 71% não tem senador. O senador são 2 votos, Cleber. E ninguém sabe, eles estão numa bolha, e vamos ver depois que sair dessa bolha qual são a proposta e qual vai ser a receptividade que o eleitor vai ter dessas candidaturas a governador e a senador. Depois do pós-convenção, tem 2 movimentos importantes que a gente precisa considerar. O primeiro é que as pessoas começam a participar do processo eleitoral, que não ocorre, como você disse,
uma indecisão enorme. Por quê? Porque as pessoas estão fora. Quem está no processo eleitoral somos nós, jornalistas, os políticos, Verdade. os assessores. Agora, as pessoas não. O outro também, quem entra também na campanha são os prefeitos, os líderes. Porque agora, uma coisa é a pessoa anunciou apoio. Ok, anunciei apoio. Outra coisa é você entrar efetivamente na campanha. E entrar efetivamente na campanha vai ser a partir da convenção. Então, esses dois movimentos que vão decidir a eleição. A integração das pessoas de fato à campanha, quando elas começam a saber quem é candidato, o que elas pensam, e segundo, os prefeitos, os líderes entrando forte, indo para a rua, mobilizando sua estrutura para pedir voto para os seus candidatos. Isso muda tudo o que nós temos até hoje em termos de pesquisa eleitoral, de intenção de voto. E no pós-convenção, para encerrar aqui, quem é pré-candidato ou quem vai ser candidato oficializado e tal, levar em consideração uma coisa, Edson. Assim, a gente precisa falar de propostas, de causas, de bandeiras, de aproximação popular, de conquista do povo, mas a gente precisa falar de respeito, que seja uma campanha de paz, que respeite as pessoas, que respeite os lares tocantinenses, que respeite as mulheres, que respeite os jovens. Não é admissível mais que a gente ache que campanha é só guerra e tal. Pelo contrário, tá todo mundo querendo paz, querendo trabalhar, querendo viver bem, querendo ter qualidade de vida, e política é disputa de ideias, de propostas, e não um ringue, um mata-mata, né não, Edson Rodrigues? E passo o programa, as pessoas deixaram um pouco de fazer presença na sua sala para ver os programas gratuitos de rádio, usaram por causa dessa baixaria. Né? Então, a gente está esperando agora que, no Tocantins, que temos bons candidatos ao Senado e bons candidatos ao governo, né, Cleber? E você não pode me reclamar, temos uma turma boa, independente de compartilhar, de posição, temos bons candidatos. Agora nós queremos saber se eles têm boas propostas. E é importante, pessoal, comparar as duas eleições, né? Quando você compara a eleição de 2022 com a 2026, o que você vê? Qual é as duas fotos que nós temos? Você tem em 2022 Vanderlei, Vicentim, Dorinha, todos juntos, né? E Laurez, hoje estão todos quase todos em palanques separados. Hoje você tem Dorinha com Vanderlei, e você tem os Dimas, por exemplo, que eram adversários juntos. O Gomes, que estava no palanque do Dimas, hoje está com o palanque do Vanderlei com Dorinha. E o Laurez, que era o vice, hoje é oposição. O Vicentim, que era um grande apoiador, está em oposição. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai brigar, estapear, se arrebentar a tua vida, e amanhã eles vão dar o braço e vão subir no meu palanque e fazer discurso e juras de amor. Então, assim, pensa nisso. Eu acho que a eleição passa, nós temos que discutir os interesses do Estado, mas não de forma personalista, raivosa, odiosa. Isso aí é o que tem estragado, uma das coisas, né, que tem estragado a política brasileira nos últimos anos. E sem citar nome, Kleber, você pode perceber, nós temos aí umas 10 a 15 pessoas que eram radicais, que xingavam, que batiam, prometia chicote. Todos eles estão fora da vida pública. Exatamente. É a prova que o povo não aprovou esse tipo de coisa. O povo não gosta desse tipo de valentões, de cara que xinga, que denuncia. Vamos falar as coisas aí. Tem documento, então vamos discutir isso. Agora, xingar, baixar o nível, assim, não pega. O Tocantins lavou todo esse pessoal. Que vem aí. Ver, são os 12 que foi deputado federal, estadual, não existe, mas não toma na Assembleia mais não. Que vem aí, então, uma campanha de alto nível, à altura do que a população, do que o povo tocantinense que trabalha, que estuda, que busca emprego, precisa e merece. Gente, por hoje é só. Clebão, Edson, valeu. Até a próxima, né, Edson? Pode aguardar nós agora, na próxima, nós vamos ir com nossos convidados. Vamos fazer uma avaliação dos resultados das convenções, né, Cláudio? E as novidades que vão surgir durante ela, que não vai deixar de ter. Daqui até lá vai ter muitas novidades. Inclusive, vamos apostar na união do grupo do Laurez, do Irajá e do Paulo Mourão, que é importante ter uma chapa encabeçada com esses 3 nomes, com esses 4 nomes. É importante para a democracia, fortalece o processo político. Entendi. Então é importante que eles estejam nesse processo, nessa eleição.
Exatamente, Maju, Edson, mais uma vez, um grande prazer estar com vocês, amigos e irmãos, e a todos vocês, obrigado pela audiência e esperamos, e aí vai ser assim, ó, a eleição toda, vão estar esmiuçando, destrinchando todo o processo eleitoral para que vocês entendam, tenham boa informação. Um abraço e até semana que vem. É isso, gente. Tô em Pauta, é jornalismo político, com análise, com debate, com credibilidade. Um abraço, até a próxima semana.